Estamos de volta com o Talk do Parque Nespopato. Sejam muito bem-vindos, meninos. Muito obrigado. Eu estou aqui, então, com o pessoal da Luferan, que é uma empresa incubada, mas é uma empresa incubada pela Sprint, que está ali no Parque Tecnológico, em parceria com a Secretaria também Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sejam muito bem-vindos. Por favor, se apresentem. Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz, sou engenheiro, estou agora estudando engenharia elétrica. Eu sou sócio fundador da Luferan. Olá, tudo bem? Então, meu nome é Rian, eu sou estudante de engenharia da computação e sou sócio fundador da Luferan também, segundo o Luiz. E o que seria a Luferan? Explica um pouquinho pra gente, porque assim, achei um equipamento fantástico, mas para quem está nos assistindo e não viu, o que seria? A Luferan, ela começou com... A gente sempre teve um estudo na área da parte solar, sempre em relação a tecnologias, começando na pré-instalação. Então, placas mais potentes, inversores mais potentes, placas com sistemas que acompanham o sol, porém sempre existe uma falha na pós, né, na limpeza e manutenção. E a gente acabou que, quando a gente estava estudando isso, a gente sempre teve interesse na área, né? A gente percebeu que existia alguma falha, não tinha muita tecnologia voltada para a área, então a gente pensou em desenvolver algum equipamento que ajudasse e automatizasse a limpeza. Vocês dois são estudantes ou só você? Nós dois somos estudantes. Os dois são da UTFPR? Sim, e no caso tem mais um sócio também, que também é estudante de engenharia elétrica. Desculpa a pergunta, vocês têm quantos anos? Eu tenho 21 anos. Eu tô com 22 agora. Gente, vocês são muito novos para já serem empresários, pensarem em soluções. Que legal isso! E aí, como surgiu essa ideia, além de fazer essa limpeza, falando, não, vamos construir isso, vai ser desta forma, né? O equipamento hoje como está? Bem, a gente começou, como eu falei, a gente viu esse problema, uma falha, né, um mercado que está aberto na área de limpeza solar e a gente começou a desenvolver, já teve um protótipo, pensamos em algumas maneiras, alguns diferenciais, alguns erros que acontecem no caminho para a gente conseguir chegar nesse nosso dispositivo, né? E vocês tiveram a ideia e falaram, e agora? O que vamos fazer? Como surgiu para tentar entrar como uma empresa incubada? Bem, para conversar, falar a verdade, sempre vem alguns erros, né, algumas falhas, principalmente por a gente ser novo, não ter empreendido ainda. Então a gente acabou vendo o edital, um professor que a gente conversou um pouco sobre a ideia, acabou incentivando nós a participar do edital da Sprint. Apresentamos nosso print, né, o nosso pitch, ficamos um pouco nervosos, para falar a verdade. Pesquisamos um pouco sobre, porque a ideia ficou muito no imaginário até se tornar realidade. E depois que a gente passou, a gente foi aprovado em dezembro, pegamos as férias já da nossa faculdade e começamos a trabalhar. Para ser sincero aqui, a gente começou a desenvolver no fundo da garagem do Rian, a gente começou a desenvolver o nosso protótipo, e como eu falei... Tipo a Apple, assim, no fundo da garagem. Tomara que seja, né? E teve alguns problemas, assim, não só na parte do nosso desenvolvimento físico, mas na parte de gestão. Claro que ajudou muito, nós temos já amigos e colegas, né, na parte de sermos sócios, entendermos a função de cada um, tentar gerir a ideia de cada um, mas no fim conseguimos engrenar e agora estamos tracionando muito bem. Essa parte que você falou da gestão, realmente, não é você ter uma ideia e vamos abrir uma empresa e vamos produzir, porque tem a questão dos impostos, tem a questão da administração, né, coisas que a faculdade não ensina. Claro. Vocês tiveram essa dinâmica colocada pela incubadora? Sim, na casa a incubadora ajudou muito nós nessa questão, assim, toda pergunta era respondida de alguma forma, ou eles conheciam alguém que ia responder. Então, na parte de contabilidade, como abrir um CNPJ, toda a burocracia por trás, que não é importante, não podemos chegar e acaba a gente se atrasando por questões burocráticas, né? Exatamente, a incubadora entra nessa parte da papelada, né? O que eu tenho que fazer, quais são os processos, quais são os procedimentos para mim fazer, para mim poder incubar, para mim estar legalmente fazendo serviço. Então, a parte financeira, como estruturar financeiramente uma empresa, isso é muito importante. A questão financeira, vocês estão investindo com recursos próprios ou vocês têm alguém que financia toda a ideia? No caso, agora a gente está fazendo um investimento próprio. Nós 3 sócios, cada um 33%, né? E nós investimos com recurso próprio. Dinheiro de vocês que trabalham em outros locais e coloca ali. Exatamente isso. E é muito custoso iniciar assim do zero uma empresa como a de vocês? Para nós que somos estudantes até que foi um pouco complicado, né? Exatamente, dói um pouco no bolso, né? Porque você não tem muito tempo para fazer dinheiro porque você é estudante, certo?
Então você tem ali os períodos da manhã tem aula, os períodos da tarde tem aula. Você tem que tirar de algum lugar para poder investir. Né? Às vezes você ia comer uma pizza, você vai lá e economiza para poder investir na empresa. Exatamente. Daí sai mais custoso. Né? Tivemos que abrir mãos de algumas coisas para no futuro nos dar alguns frutos. Né? Exatamente. E hoje vocês estão aqui na Expopato, no estande do Parque Tecnológico, junto com a Secretaria. Vocês estão expondo o trabalho de vocês, o produto de vocês? Sim, nós estamos com o nosso primeiro dispositivo, que é o DL100, que agora estamos expondo aqui, conseguimos essa oportunidade. Até agradecemos também ao Parque Tecnológico, à Prefeitura, e estamos mostrando para as pessoas quais são as vantagens, como funciona o dispositivo e por que utilizá-lo do que fazer uma limpeza manual. Até porque acredito eu que o futuro é isso, né? As placas solares estão por tudo, a gente fala que tem implantação de placa solar e vai facilitar muito. Porque eu visitei vocês ali, vocês estavam comentando que existe a possibilidade de aumentar o tamanho, diminuir o tamanho. Tudo isso vocês também vão conversar com o cliente final. Exatamente. Até porque cada caso é um caso, né? Cada cliente vai ter um tamanho de placa diferente, vai depender da potência da placa que ele tem e a gente consegue ajustar o nosso equipamento a esse tamanho da placa, fazendo a limpeza não só de um tipo de placa, mas sim de vários. Né? Então a gente abrange várias modalidades de placas solares. E vocês têm esse produto final já para vender? Então, atualmente a gente está fazendo a limpeza, o serviço da limpeza. E futuramente, quando a gente desenvolver o DL100, o DL200, que a gente já está em desenvolvimento, a ideia é fazer ele para vender e a comercialização. Porque a gente vai desenvolver um 100% autônomo, um robô mesmo, que ele vai ter sensoriamento, vai ter aplicativo de comunicação, ele vai ter sensor de fluxo de água, sensor de se a placa está limpa ou suja, vai saber quanto que vai estar gerando a placa, quando ele passou, agora quanto que ele está gerando de placa, da energia. Então é algo bem inovador e que vem para vencer no mercado. E o que faz com que vocês ainda não tenham lançado esse equipamento e estão com esses que vocês estão hoje? A questão é puramente o tempo, né? Como o Rian falou, o Rian, no caso, ele trabalha, então a gente tem os estudos, então é puramente o tempo nessa questão, mas nós já temos muitas ideias, já colocamos no papel, até certificar quem vai fazer essa parte de automação, como eu falei, a gente dividiu, vai ser o próprio Rian, fazer toda essa parte de sensores e acho que a gente vai dar muito certo, né? Porque nossas ideias estão sempre brotando na cabeça. Exatamente, tudo começa do início, né? Nada vai começar do 100% pronto já, né? Então a gente começou e vai melhorando e vai vendo as modificações para fazer e as melhorias, autonomias para fazer, né, no produto. E vocês como empresários, qual é a maior dificuldade que vocês sentem atualmente de estar no mercado? Olha, alguns podem falar que a maior dificuldade seja conversar com o cliente ou talvez desenvolver o próprio produto. Eu vi que vocês não têm essa dificuldade. Eu imagino que para nós não foi. Para nós foi mais uma questão administrativa, né? Porque, querendo ou não, nós somos colegas, somos amigos muito próximos, mas a gente tem que saber separar o pessoal, saber se entender, saber se respeitar para conseguir manter esse equilíbrio no escritório e saber que cada um faz a sua função muito bem. Então eu tenho que respeitar que o Rian faz uma parte muito bem na área dele, e eu tenho que respeitar que eu faço uma área muito boa na minha questão. Exatamente, é um relacionamento, né? A gente precisa ter respeito, que é o fundamental. E a questão da dificuldade, agora no começo é o tempo, né? Que a gente falou. A gente é estudante, tenta desenvolver, está trabalhando em outra empresa, juntando recursos para poder investir. Então fazer esse manejo é difícil agora no começo, né? É difícil realmente, jovens assim, só que a época que a gente tem para investir é agora, né? A energia que a gente tem para aguentar é agora. E os recursos também, né? De vocês estarem ali com pessoas que estão ajudando em todas as dúvidas que vocês têm, porque já passaram por isso que vocês passam. Com certeza, o network que a incubadora forneceu para nós foi muito bom. Assim, a conversa, às vezes a gente tenta buscar uma resposta durante muito tempo que acaba conseguindo em 20 minutos de conversa com alguém. Então, assim, o network foi muito interessante ali com a Exatamente. Também como parceria o Sebrae, por exemplo, a gente tem acesso a mentorias que para nós incubados é de graça, né? No caso, a gente não tem custo adicional nenhum. E, por exemplo, a parte financeira a gente consegue montar, estruturar bem, a parte de marketing a gente consegue estruturar bem. Então, a parte administrativa de uma empresa, e quando você abre uma empresa, você não tem muita noção de
como é que vai ser o fluxo de caixa, porque você precisa ter uma prática, né? Precisa estar entrando dinheiro e a incubadora ela te ajuda a visualizar isso de forma melhor. A gerir esse recurso. E muitas empresas fecham por falta dessa gestão. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. E a questão dos componentes, vocês fabricam ou vocês compram de outras pessoas? Como funciona essa parte? Nesse quesito foi até interessante dizer, porque como eu falei, a gente começou na garagem, então alguns componentes foram comprados, outros foram próprios fabricados com recursos de outros componentes. Nós podemos dizer que foi como um Lego, né? A gente pega cada pecinha e foi montando. Então foi bem interessante, fomos aprendendo muitas coisas que a gente não aprende no curso realmente. E a gente vai se entendendo por isso, né? Eu imagino que nesse ano nós três já crescemos bastante como profissional. Como pessoas também. Exatamente. E a parte da produção, né? No caso, nosso outro sócio, ele ficou mais responsável pela parte da mecânica, né? E você vai vendo o quanto vai mudando, né? Durante o processo. Interessante. Que legal, e tomara que vocês consigam produzir em grande escala. Muito obrigado. E vão pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro também, com certeza. Meninos, muito obrigada. Meninos não, né? Grandes empresários aqui na minha frente, muito obrigada pela entrevista de vocês. Eu tenho certeza que vocês inspiram outras pessoas também. Nós agradecemos a oportunidade, muito obrigado. E vocês ficaram com o Talk do Parque, até mais.